Louvado e exaltado seja o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Convido os irmãos a abrirem o texto sagrado, mais uma vez, no livro do profeta Daniel, capítulo 4. E com a permissão do Senhor, findaremos então a exposição desse texto em 4 oportunidades. Um grande desafio, um texto relativamente longo, extremamente rico e com as minhas muitas limitações para... O diácono Walter faz um interlúdio enquanto os instrumentistas vão ocupar seus assentos e os irmãos vão abrindo o texto sagrado. Daniel capítulo 4, esse texto, os irmãos sabem, nós não projetamos para que todos possam abrir na sua própria Bíblia, para não perdermos um santo costume de examinar as Escrituras, de poder sermos hábeis nos endereços, nas referências bíblicas. Não leremos o texto todo, considerando que ele já foi lido algumas vezes, mas nós leremos 2 porções, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. Então nós leremos a primeira porção, a partir do versículo 29 até o 33. Depois do sonho que muito perturbou Nabucodonosor, e depois desse sonho ter sido interpretado por Daniel, que dava conta de que por conta de seus pecados, por conta de sua insensatez e sobretudo por conta do seu orgulho, o reino de Nabucodonosor lhe seria tirado. Ele seria expulso de entre os homens e passaria 7 tempos vivendo como animais e com os animais, com as feras do campo. A partir do versículo 29, a realização então da profecia. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. 33. No mesmo instante, a segunda porção, então, nós leremos do 34 ao 7, depois os 3 primeiros versículos, seguindo uma ordem cronológica. O 34 diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento,
E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração. 35. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora, os 3 primeiros versículos. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O 2. Pareceu-me bem e o 3. Oremos mais uma vez. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. É com temor e tremor que nós nos dirigimos ao Senhor, confiantes de que nos recebes, porque o fazes na mediação de Jesus Cristo, o fazes pela obediência irrestrita e a morte daquele justo em nosso lugar, mas ao mesmo tempo reconhecendo que há um mal que habita em nós, que nos muitas vezes impede ou intenta para que nós não nos aproximemos do Senhor e obedeçamos a tua voz. Há um mal que habita em nós, que endurece o nosso coração, que endurece nossa cerviz, que tenta cegar nossos olhos, insensibilizar nosso coração para não compreender e para não obedecer os teus mandatos, Senhor. Tenhas misericórdia de nós e insista conosco na ação do teu Espírito Santo, iluminando nossa mente, preparando nosso coração e semeando dessa boa semente, semente perfeita que é a tua palavra santa. Instrua-nos nesta hora, Senhor, corrige-nos, repreende-nos, exorte-nos, ó Deus Santo, com toda a longanimidade e doutrina. Dê-nos alimento que a nossa alma carece, porque não há nada mais que pode descedentar nossa alma, senão a tua doce voz, as palavras que procedem da tua boca. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O tema que vemos, que temos caminhado no capítulo 4. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua glória e para o bem dos que o amam. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua glória e para o bem dos que o amam. Nós vimos nesta sequência cronológica. Primeiro nós falamos das extremidades do texto, dos últimos versículos e dos primeiros versículos, ou dos primeiros e dos últimos versículos, que são as coisas que acontecem depois. Esse Deus Todo-Poderoso, que opera a sua glória e para o bem dos que o amam, nestas partes extremas do capítulo, apresentam para nós nesse texto impressionantes declarações. Nós já vimos Nabucodonosor, ao fim daqueles dias, ele fez declarações assertivas. Ele disse: o Deus Todo-Poderoso é o Deus da paz.
O Deus Todo-Poderoso é o Deus das maravilhas, é o Deus eterno, é o único digno de louvor, é incomparável, suas obras são verdadeiras e justas. Vimos isso no capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, e depois do 34 ao 37, o que nós lemos no final. No outro sermão, nós vimos o recheio, que vai do versículo 4 até o versículo 33. Nós lemos um trecho, nós não lemos tudo hoje, certo? Nós vimos lá impressionantes demonstrações de poder e misericórdia. O Senhor demonstra seu poder e sua misericórdia, quebrando todo o orgulho daquele rei, do rei Nabucodonosor, e também convertendo o seu duro coração. A partir de tudo isso, veremos hoje, se o Senhor permitir, terceiro, impressionantes lições em Daniel 4. Impressionantes lições em Daniel 4. No primeiro ponto, no primeiro destaque que eu fiz no texto, que foram aquelas impressionantes declarações de um homem ímpio até então, de alguém que não fazia parte do povo de Deus, de alguém que não cresceu ouvindo Moisés, nem celebrando a Páscoa, que quando chegou no templo de Jerusalém não foi para adorar, sim, foi para destruir. Ele faz declarações preciosas, como eu acabei de dizer, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da paz, é o Deus das maravilhas, é o Deus eterno, o único digno de louvor, o Deus incomparável, cujas obras são verdadeiras e justas. A partir dessas impressionantes declarações de Nabucodonosor, sendo Deus quem realmente é, qual lição nós aprendemos? Reconheçamos então sua soberania, sua grandeza e majestade. O ponto 3 é esse, impressionantes lições. Quais são as lições? A primeira delas, sendo verdade o que Nabucodonosor disse, se nós acreditamos no que Nabucodonosor declarou, se nós concordamos com aquelas declarações sobre quem Deus é, nós não temos outra atitude senão reconhecer então sua soberania. Parece redundância, mas olha que interessante, o povo do Senhor naqueles dias foi levado para o cativeiro porque o povo perdeu de vista a soberania, a grandeza e a majestade do Senhor, e Deus usou o rei ímpio que levou o povo cativo para justamente ensinar aquilo que o povo deveria ser objeto, para ensinar aquele rei, para ensinar o povo daquele rei. Deus usou o sujeito, o perseguidor do povo, o inimigo mais contumaz de Deus naqueles dias, para ensinar o povo aquela lição. E se nós entendemos que esta passagem não tem a ver só com aqueles personagens, não tem a ver só com aquele momento histórico, e que este ensino precisa percorrer as gerações, e chegou até nós, então não podemos ler esta passagem sem ter esta lição aprendida: reconhecer de fato a soberania, reconhecer de fato a grandeza e a majestade, e por conta disso viver para a sua glória. Essa frase ela é complementada com essa atitude, porque nós até reconhecemos a soberania, nós não temos dificuldade de reconhecer a grandeza e a majestade, mas nós muitas vezes nos parecemos com Nabucodonosor antes da conversão, que vivia para a sua glória. O alvo de toda a criação é glorificar o Senhor. Todas as belezas refletem a perfeição do seu Criador. E o interessante é que todas as fraquezas da criação também revelam o Criador, porque revelam a necessidade do Criador. Tudo que vemos de virtuoso reflete o Criador, e onde não há virtude, revela a necessidade do Criador.
Tudo o que vemos, tudo o que pensamos, tudo o que somos, tudo o que fazemos deve glorificar nosso Deus. Hoje pela manhã nós lemos um trecho das Escrituras que eu compartilhei com os irmãos, que eu fico muito comovido quando eu leio essa passagem. Tanto que um dos versículos eu pedi para os irmãos na escola dominical ler aqui na nossa classe, que de fato mexe com as minhas entranhas. Paulo escrevendo a Timóteo, seu último escrito, a sua carta derradeira, que não tem murmuração, não tem lamento por tudo aquilo que ele vivera. Tem sim recomendações preciosas para o seu filho na fé, Timóteo. Dentre essas recomendações, tem alguns avisos e alguns comentários junto com as recomendações. Ele aproveita na carta para dizer, para fazer um pedido para Timóteo, e aproveita aquele pedido, aquela conversa coloquial, para poder passar preceitos preciosos. Ele diz assim no capítulo 4: procura vir ter depressa comigo, ou melhor dizendo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Depois ele diz, e eu acho que seria interessante se você quiser repetir comigo esse versículo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A última coisa que ele fala na carta, a última coisa antes das saudações finais. Se você observar no texto, o que vem no versículo seguinte, no versículo 19, está lá o subtítulo: as saudações finais e bênção. A última coisa, a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor abriu os meus olhos aqui para fazer uma junção. Paulo fala das intensas decepções ao longo do seu ministério, abandono, traições, perseguições, oposições injustas e por aí vai. Todas essas lutas tiveram em algum momento a participação de pessoas, algumas bem próximas dele, como Demas. Ele pede para Timóteo ir ter depressa com ele, e o primeiro nome que ele cita é o de Demas, porque Demas, tendo amado ao presente século, me abandonou. Eu fui procurar outra referência acerca de Demas, que eu preguei há poucas semanas atrás, na carta de Filemon. Tem um versículo que Paulo diz assim para Filemon, fazendo as suas considerações finais. Ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas se despedem também, tá? Ele está dando a despedida daqueles que estavam com ele. Então ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um dos seus cooperadores, amigo próximo, que andava lado a lado, ombro a ombro, guerreava mesmas lutas, combatia mesmos combates. Mas de repente, quando ele olha, cadê Demas? Amou o presente século. Que decepção! Abandonou o Evangelho, abandonou Cristo. Uma decepção para Paulo. Além dessa decepção e algumas outras mais específicas, de alguns nomes,
Tem uma que eu entendo ser bastante dura para o apóstolo Paulo. Que decepção deve ter sido com as pessoas, quando no versículo 16 que eu acabei de ler, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que decepção! Homem que foi instrumento para evangelizar aquelas pessoas que lhes viraram as costas. Eu penso que todas essas decepções foram dadas por Deus para que Paulo não fiasse, não fundamentasse sua confiança nas pessoas, e sim reconhecesse a soberania, a grandeza, a majestade do Todo-Poderoso e vivesse para a sua glória. Por isso que eu penso assim, que o contra-argumento que ele usa: Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, toda a igreja na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Eu penso que o contra-argumento que ele usa para amenizar as decepções, para suprir talvez a dor que ele deve ter tido naquelas desilusões todas, causada pelo abandono e pela decepção, foram supridas por Cristo. É por isso que ele afirma: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ninguém veio na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Por isso que no versículo seguinte, Paulo brada no final do versículo 18: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Talvez se Demas não tivesse amado o presente século, vou refazer minha frase de maneira melhor fundamentada. Se Deus não tivesse tirado Demas, feito Demas tropeçar, tirado Demas do lado de Paulo, talvez Paulo não concluísse essa passagem dessa forma. Talvez ele escrevesse: Timóteo, vem ter quando você puder, porque Demas está comigo, Tito está aqui, está todo mundo aqui. Se você se lembrar da capa, tudo bem, mas eu estou acolhido e protegido. Se você continuar a ler a passagem, você vai ver o que ele está dizendo: que o Senhor lhe levaria a salvo, que lhe livraria da boca do leão. É por isso que ele termina: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Toda decepção, toda desilusão, todo desencontro, toda perda, todo ganho, enfim, todas as coisas deveriam nos conduzir a uma finalidade única: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu trouxe uma citação hoje na aula de Spurgeon, comentando justamente esse versículo 18. Ele diz assim: a ele glória pelos séculos dos séculos. Ele está transcrevendo aqui o texto de Paulo. Ele continua dizendo: esse deve ser o único desejo do cristão. Interpreto isso como afirmando que o cristão não deve ter 20 desejos, mas apenas um. Ele pode desejar ver sua família bem estruturada, mas apenas para que a Deus seja dada glória pelos séculos dos séculos. Ele pode desejar prosperidade nos negócios, mas somente até onde isso o ajude a promover, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele pode desejar alcançar mais bens e mais graças, mas somente para que a ele glória pelos séculos dos séculos. Isso é o que eu sei, cristão. Você não está agindo como deve quando é motivado por outro motivo, além do único motivo da glória de seu Deus. Sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus da paz, o Deus das maravilhas, o Deus eterno, o único digno de louvor, o Deus incomparável, e que todas as suas obras são justas e verdadeiras, que foram declarações de Nabucodonosor, então reconheçamos sua soberania, reconheçamos sua grandeza e majestade e vivamos para a sua glória. Além disso, há ainda outra grande lição. Nós também vimos aqui, num outro sermão da semana passada, as impressionantes demonstrações de poder e misericórdia do Senhor, quando ele quebra o orgulho de Nabucodonosor, quando ele converte aquele duro coração. Se o Senhor demonstra o seu poder e misericórdia quebrando o orgulho
de um imperador, se ele demonstra o seu poder e misericórdia, convertendo um coração duro, então nós temos uma segunda lição. Reconheçamos sua soberania, grandeza e majestade, creiamos então em seu poder. Agora tem a ver com confiar. Nabucodonosor declarou abertamente que Deus trabalhou em sua vida. Lá no versículo 2 ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Nós vimos aqui na semana passada que a palavra no original, que é traduzida aqui por sinais, ela quer dizer evento miraculoso ou milagre. Os sinais que ele se refere significam isso, milagres, eventos miraculosos. Então quando ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os eventos miraculosos, e quando ele fala maravilhas, significa efeitos maravilhosos desses milagres. Então os sinais são eventos miraculosos e maravilhas são os efeitos desses sinais. E nós já vimos quais foram os sinais, quais foram os milagres que Deus operou na vida daquele homem. Fez ele perder a razão, expulsou-o de entre os homens, fez com que ele vivesse 7 tempos entre os animais, comendo da erva do campo. Esse foi o sinal, foi o evento miraculoso que Nabucodonosor está dizendo que Deus fez na vida dele. Olha, eu quero contar para vocês o milagre que Deus fez na minha vida. Então conta aí, substância. É algum carro importado? Multiplicou a sua empresa? Curou a sua doença? Ressuscitou algum filho seu morto? Não, ele me fez virar animal e comer capim como boi. Esse foi o sinal miraculoso que ele fez, porque foi através desse sinal que ele fez maravilhas. E qual a maravilha? Me fez reconhecer que só ele, somente ele, é o Deus Todo-Poderoso. Nós também não temos dificuldade de reconhecer isso. Nossa dificuldade é de crer. Porque nós podemos, como eu já disse várias vezes, cantar a grandeza do Senhor aqui no domingo e na segunda-feira duvidar do seu poder. Nós podemos aqui cantar de maneira muito afinada e até nos emocionar com belíssimas canções, declarando o poder, a majestade, a exaltação do Senhor, sua soberania, e nos esquecer disso quando saímos daqui e encontramos um farol fechado e a gente está com pressa. A gente não precisa quebrar o pé, a gente não precisa perder o emprego, a gente não precisa sepultar um filho para a gente duvidar. Nós não precisamos estar nem com risco para a nossa vida para duvidarmos daquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. No versículo 3, a declaração de Nabucodonosor não é menos impressionante. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e seu domínio de geração em geração. Que bênção foi aquela humilhação! Que bênção foi aquela humilhação! O rei proclama a grandeza dos milagres que Deus fez e exalta os efeitos extraordinários produzidos nas vidas das pessoas. Isso é raro ouvir nos nossos dias. Ninguém conta isso como bênção, ninguém conta a perda como bênção, porque entende que a perda não tem nada a ver com o Senhor, que entende que aquele revés, aquela porta fechada não tem nada a ver com o Senhor. Foi o azar, foi o meu pecado, foi o olho gordo de alguém. Eu não devia ter falado para ninguém daquela bênção, por isso que ela não veio. O Deus domina só na hora que eu canto, só na hora que eu declaro: tu és soberano. Aí Deus é governante. Há uma grande mudança que sobrevém a Nabucodonosor, ainda enfatizada pelas suas declarações. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, diz o versículo 34, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Que satisfação, que bênção, que vida, que vitória!
Que sentido para a vida ele encontrou agora, depois de ter virado um animal, de viver como um animal irracional? Ele encontrou o sentido da sua existência. Ele encontrou a razão para que ele pudesse viver o verdadeiro contentamento, verdadeira plenitude desta vida é reconhecer que o Eterno é aquele que deve ser bendito, louvado, glorificado. Quanta diferença, meus irmãos. Um pouquinho antes, mesmo depois de alguns sinais maravilhosos externos, de fazer com que Daniel pudesse descobrir o sonho que ele tivera e contar sua interpretação, esse sinal externo não foi suficiente para quebrantar o coração dele. Ele até reconheceu que o Deus de Daniel é maior do que os outros, mas não era o único. Isso me faz lembrar daquele episódio de Atos capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo. Sinais maravilhosos são manifestos no meio daquela multidão. Ventos impetuosos, línguas como de fogo caem na cabeça dos apóstolos, mas ninguém se converte. Ninguém se converte. Mas não para por aí. Nós vemos aí o 35, e eu fiz um comentário na semana passada que eu vou repetir, um comentário de um teólogo chamado Stuart Olliott, se referindo ao versículo 35. No 35, Nabucodonosor diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão em lhe dizer que fazes. Esse teólogo diz assim: a mais abrangente afirmativa da soberania de Deus é encontrada no Velho Testamento, e não foi proferida por nenhum dos profetas. Foi proferida por um rei pagão, ímpio, que avançou sobre Judá, conquistou Jerusalém, entrou no templo como se não fosse nada, deixou a cidade desolada, tomou os objetos sagrados do templo e levou para sua casa. O capítulo 4 de Daniel termina com um rei adorando. Vemos um homem prostrado perante Deus, reconhecendo-o como verdadeiro e justo. Estou esquecendo de olhar a hora, irmãos. Agora olhei, agora eu vi. Deus interveio na vida de Nabucodonosor e o transformou. Significa que a nossa crença no poder soberano, na grandeza do Senhor, não pode nos permitir desistir. Não pode nos permitir desistir. Nunca devemos desistir da possibilidade da conversão de qualquer pessoa. Nós jamais poderíamos imaginar um rei tão poderoso como esse, que levou cativo o povo de Deus, procurou forçar esse remanescente fiel a unir-se a ele na prática da idolatria, ou seja, mantê-los cativos da idolatria. Era a idolatria que os levara para o cativeiro, e o rei agora quer mantê-los nesse cativeiro da idolatria, e ele mesmo agora está em comunhão com Deus. Foi perante um rei completamente pagão que os exilados, lá no ano 605 a.C., foram forçados a se curvar. Humanamente seria impossível que este monarca se tornasse agora povo de Deus. Mas aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Para Deus não há nada impossível. E a sua maior intervenção na vida de um ser humano é transformá-lo, é transformar o seu ser. O maior milagre do Senhor é transformar um coração empedernido, endurecido, em um coração sensível. Aquele homem que mandou que todos se prostrassem ante a imagem que mandara erigir, é esse mesmo. Poderia este homem fazer parte daqueles que foram condenados justamente porque adoraram um Deus verdadeiro? Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo. Nem de longe nós poderíamos imaginar
que isso poderia acontecer. Aquele idólatra contumaz, inimigo daqueles que temiam a Deus, inimigos do próprio Deus. No final, nós vemos esse rei como uma criancinha frágil, vulnerável aos pés de Deus. É por isso que ele diz: olha o milagre que o Senhor fez. E o milagre que o Senhor fez não foi lhe dar a grandeza, expansão do seu reino, não foi lhe dar muitos anos de vida. O milagre foi fazer com que ele tivesse os seus olhos abertos e pudesse agora, como um súdito, estar suplicando, adorando, louvando e exaltando e honrando o Rei dos céus. Sinais e maravilhas. Ele disse: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Não tenho tempo para me alongar muito aqui, mas quantos são os exemplos da intervenção do Senhor? O Senhor é especialista em transformar água podre em água potável. O Senhor é especialista em transformar inimigos em amigos, em perseguidores, de perseguidores a perseguidos. Ele diz para Pedro, aquele arrogante, que diz que os outros poderiam abandonar Jesus, mas ele, Pedro, estava pronto até mesmo para dar sua vida por Cristo. Dentre as coisas que Jesus diz para ele, uma é esta: quando te converteres, você toma bênção para os teus irmãos. Quem ouve ele dizendo aquilo ali não poderia imaginar, negando Jesus, que se tornasse uma das colunas da igreja. E que falar de Paulo e tantos outros. Vamos adiante. Nós vimos impressionantes demonstrações de poder e misericórdia, quebrando todo orgulho do rei Nabucodonosor e convertendo seu coração. Então temos uma terceira lição: reconheçamos sua soberania, grandeza e majestade, sujeitemo-nos a Ele. Além de viver para a sua glória, para o seu louvor, além de crer nele, se Ele é esse Deus que nós declaramos aqui em verso e prosa, então por que não nos sujeitamos a Ele? Ou como nos outros casos, Deus é soberano sobre os outros, porque tem coisas que eu não vou obedecer ao Senhor, eu não sou assim. Muitos de nós, sinceramente falando, muitos de nós reluta em prostrar-se aos pés de Deus. Não tenha dúvida disso. Atentemo-nos a esta advertência. Deus pode tornar louca qualquer pessoa, pode quebrantar qualquer pessoa de maneira exemplar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, só depois de perder tudo que perdeu, só depois de ser quebrado, arrasado, humilhado, ele chegou a essa conclusão. Muitos têm resistido a se render aos mandos do Senhor, como se as ordenanças do Senhor fossem opcionais. Nada, nem ninguém desobedece ao Senhor e fica por isso mesmo. Eu tenho dito aqui muitas vezes, quando Ele disse haja luz, houve luz. Ele mandou os espíritos maus: saia e nunca mais tornes a Ele, e eles saíram. Ai deles se não obedecessem. Ele nos ordena tantas coisas preciosas e todas para o nosso bem. Nós acatamos ou nós resistimos? Nós nos sujeitamos a Ele para sermos libertos do nosso orgulho, ou nós preferimos ficar com o nosso orgulho em detrimento da nossa comunhão com o Senhor? Ou nós nos apegamos à nossa vaidade, ao nosso egocentrismo, aos vícios e pecados que estão grudados no nosso coração a vida toda, achando que aquilo faz parte de nós, e que se nós abandonarmos aquelas posturas e condutas, a gente vai se perder. Dentre as muitas virtudes recomendadas,
Eu vou me deter em algumas delas, concentradas num texto de Paulo aos Romanos. Algumas ordenanças do Senhor, que eu vou fazer um teste para nós, se nós estamos nos sujeitando a Ele ou se nós não estamos nos sujeitando a Ele. Eis o teste das Escrituras para nós. Paulo diz assim, com autoridade dada pelo Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Nós obedecemos? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós obedecemos ou resistimos? Ou nós vamos continuar cantando que Deus é o soberano, que grande é o Senhor, mas no nosso dia a dia, grande sou eu. Como o reverendo Hernandes disse uma vez, alguns de nós poderia, se fôssemos mais sinceros, chegar diante do espelho e cantar um hino que nós cantamos hoje aqui, no refrão, olhando para o espelho e dizendo: grandioso és tu, grandioso és tu, olhando para o espelho. No zelo não sejais remisso, ou somos desmazelados. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou o nosso serviço ao Senhor é cheio de condições, de exigências e senões. Regozijai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Da vida eterna, da volta de Cristo, ou do aumento do salário, ou da promoção, ou da solução dos nossos problemas humanos e circunstanciais? Sede pacientes na tribulação, ou somos murmuradores na tribulação? Na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu digo sem pena nem dó, nós resistimos em nos sujeitar ao Senhor. As ordenanças do Senhor são acatadas pelo inferno inteiro. Ai do diabo e seus anjos se não obedecerem ao Senhor. Aquele jovem que estava possesso de um espírito mudo e surdo desde a sua infância, Jesus chega para ele, depois dos fariseus, de todo mundo, os discípulos, ninguém poder resolver o problema. Jesus pergunta para aquele pai: desde quando esse menino está desse jeito? Ele diz: desde a sua infância. Ele lança-o no fogo para o matar queimado, lança-o na água. Jesus chega para aquele espírito e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais tornes a ele. Estribuchando o menino no chão, o largou e o abandonou. Mas a igreja de Cristo resiste quando ele diz: perdoai uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. A gente até chora com o que chora, mas é difícil se alegrar com o que está se alegrando. Ou está com um carro novo, hein? Não é possível, deve estar vendendo droga. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescender com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus irmãos, quantas piadinhas já foram feitas da nossa boca contra pessoas mais humildes. Quantas vezes rimos de roupa, rimos de vestes, rimos de conduta e postura, de falar errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso orgulho não quer nos abandonar de maneira nenhuma, a não ser que sejamos humilhados. Nosso orgulho não sai de nós, meus irmãos, só porque a gente quer que ele saia. Enquanto eu não sou quebrantado, não sou quebrado, eu não me prostro diante do Senhor. O meu orgulho não me larga, porque ele não se prostra. E eis aqui mandos do Senhor para nós, para nos livrar desse orgulho. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vem comigo agora, por favor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Reconheçamos sua soberania, grandeza e majestade. Ele é soberano, ele é grande, majestoso,
se sujeite a Ele. De um jeito ou de outro, Ele quebrará o nosso coração. Talvez ouvindo o que a gente está ouvindo. Talvez para alguns de nós isso vai ser o suficiente. De um jeito ou de outro, Ele quebrará nosso coração para retirar a casca maldita que em nós habita. Que não precisemos virar um animal irracional para reconhecer a nossa insanidade em não nos prostrar, em não nos render. Conclusão: ao findar este capítulo, devemos lembrar, reiterar, reforçar da grandeza divina e admitir a nossa própria insignificância. Deus não tem boas novas para os que imaginam ser alguma coisa. Por isso que a proclamação de muitos púlpitos por aí não trazem graça, porque o Senhor não tem boas novas para aqueles que pensam que são alguma coisa. Por outro lado, Ele nunca vira as costas aos que vêm a Ele com mãos vazias, sem nada para reivindicar, que esmurra o próprio peito, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: mas esmurro o meu próprio peito e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Ele não escuta as orações que procedem de corações orgulhosos, mas súplicas que procedem de um coração contrito ecoam alto em seus ouvidos e recebem toda a sua atenção. As Escrituras ensinam isso. Jesus Cristo, o nosso Salvador, que viveu de modo perfeito e que morreu em nosso lugar, permitiu-nos ser aceitos como somos diante do Pai. Então Ele não requer de nós nenhuma perfeição, mas todos esses dos quais Cristo pagou sua dívida, que são aceitos pelo Pai, que são beneficiados pela graça de Jesus, precisam viver com esta realidade na mente. Qual realidade? Não há mérito nenhum em mim. Todos devem viver de maneira condizente, como se fôssemos mendigos diante do Senhor, como quebrados aos pés do trono. Então não adianta a gente se esconder na sombra de Cristo se vivemos de forma arrogante. Na sombra de Cristo estão aqueles que reconhecem que estão destituídos de qualquer mérito. Eu quero finalizar com uns trechos de um livro que eu li muitos anos atrás. Inclusive, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei desse livro e fui lá, achei. E está escrito lá que ele foi, eu acho que em 2015, eu repus na minha biblioteca, porque a pessoa que eu tinha dado gostou muito dele, que Deus tenha misericórdia dela. Aí eu tive que comprar outro, para não ficar sem. Chama-se O Evangelho Maltrapilho. Oi? Do Brenner Manning. Acabei de ler o nome dele e de ouvir. Ainda falei errado. Um grande escritor, um livro precioso. E ele diz, entre outras coisas, o Evangelho não é para os destemidos que nunca derramaram uma lágrima. Não é para os zelotes ardentes que se gabam, como aquele jovem rico dos Evangelhos: guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. O Evangelho é para os dilapidados, os exauridos. É para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para a outra. As boas novas do Evangelho, ou a boa nova do Evangelho, é para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e que na realidade são orgulhosos demais para aceitar até a esmola da graça. O Evangelho é para os recurvados e contundidos, que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que na realidade é estúpida, e para discípulos honestos que admitem que na realidade são canalhas. O Evangelho é para publicanos
e pecadores. O Evangelho é para os doentes. Os sãos não precisam do Senhor. Se você não se vê assim, ou se o Senhor ainda não te chamou, ou ainda pode te chamar, e pode ser que seja de maneira drástica, porque só esses quebrantados de fato reconhecem a voz do seu Salvador. Só os doentes sentem a necessidade da cura. Por isso que Jesus explicou parte da sua missão. Os sãos, eles não precisam de mim, e sim os doentes. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.